Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito de um assunto que envolve parasitas e que a princípio parece uma discussão médica sobre parasitologia, baseada no mundo real, mas que rapidamente evolui para uma conspiração bastante peculiar. Então, existe um documento de 181 páginas chamada Parasite Pill 2.0 que argumenta por tratamentos de rotina contra parasitas. Até aí, ok, uma discussão ética. Mas ele também defende que Satã, através de um inconsciente coletivo manipulado por vermes, que são propositalmente infectados em pessoas, seja para assassiná-las, fazê-las tomarem decisões importantes ou simplesmente controlá-las. E ele explica como você se livrar desse sistema cósmico em que Satã usa vermes para controlar pessoas. Então chama-se Parasite Pill, o documento, como você pode ver. Ele tem aqui uma série de índices, nós temos aqui várias imagens, parasitas, não sei como que isso foi feito, mas considerando a diagramação, eu apostaria que foi feito no Word sem muito esforço. E a gente vai analisar todos os aspectos que dizem respeito a esse assunto. Esse documento ele vai tangenciar várias conspirações. Então, conforme a gente for avançando aqui, a gente vai ver, por exemplo, a eficácia da ivermectina. E óbvio que a gente vai falar sobre isso em relação a parasitas, mas eu não vou entrar em questão disso para Covid. Isso é outra história, não cabe nesse vídeo. Conforme a gente avançar, você vai ver também que nós temos a ideia da dominação judaica do mundo. Isso também não cabe nesse vídeo. Também não é assunto para a gente abordar aqui. A gente vai falar a ligação disso com parasitas, e esse é o tema do vídeo, mas não é o assunto principal. Vai longe, você tem inúmeras situações aqui em que algum tipo de teoria da conspiração é mencionada, e nós vamos focar na relação com parasitas, porque se eu avançar para falar da conspiração em si, isso vira, sei lá, 6 vídeos. Então, o vídeo é sobre parasitas e focado nisso. Então, vamos apenas tangenciar essas partes. Então, o ser humano, como todas as espécies animais, tem um conjunto de organismos com os quais mantém uma relação ecológica. A gente pode separar esses animais em várias categorias, sendo a primeira delas uma classe, no geral, bactérias, que são organismos procariontes que não têm um núcleo e geralmente unicelulares. A árquea, que são organismos procariontes parecidos com bactérias, mas com uma parede celular distinta. Fungos, que são eucariontes e têm quitina na parede celular. Protozoários, que são eucariontes e unicelulares. Eumintos, que são animais invertebrados rastejantes e com corpo mole. Quando você pensa em tênia, lombriga, você está pensando em euminto. Insetos, animais invertebrados com 6 pernas. E aracnídeos, animais invertebrados com 8 pernas. Tem ainda duas entidades que não são tecnicamente parasitas, mas o Parasite Pill, demonstrando extenso conhecimento em parasitologia, trata essas entidades como parasitas. São elas vírus. Vírus não é tecnicamente um parasita, porque ele é só material genético encapsulado que requer estar dentro de uma célula para se replicar. E os prions. Prions são proteínas com formato aberrante que são capazes de se replicar e o corpo simplesmente não consegue processar essas proteínas. Esses dois são usados como exemplos de parasitas, apesar de não serem. Como o documento não faz essa distinção o tempo todo, eu não vou ficar lembrando para você que isso não é parasita e assim por diante. A gente vai tratar disso como se fosse, mas fica aqui o aviso, não é. Se cair no vestibular, não marque que prion é parasita, porque prion não é parasita. A gente pode também classificar conforme o tipo de relação com o ser humano. Nós temos os comensais, que se beneficiam da relação com o ser humano, mas não causam nenhum dano. Nós temos os mutualistas. Assim como esses seres mutualistas, o ser humano também se beneficia da relação com eles. A gente pode citar aí, por exemplo, a flora intestinal. As bactérias da flora intestinal se beneficiam e você se beneficia no processo de digestão. E nós temos os parasitas, que se beneficiam da relação com o ser humano, mas prejudicam o ser humano. Não tem nenhuma razão para se livrar de um organismo comensal e tem praticamente nenhuma pesquisa a respeito disso. Se livrar de um organismo mutualista causa problema de saúde. Então a pesquisa sobre como conservar ou restaurar esses organismos é o que importa para a gente, não como se livrar
Você não quer destruir sua flora intestinal, isso é uma ideia completamente estúpida. Agora, parasitas causam problemas de saúde e tem pesquisas e medicamentos para combatê-los. Todos os organismos que eu citei aqui em cima, nessa seção, podem ser parasitas. Esses aqui, não. Mas, como eu disse, o documento não faz essa distinção, então a gente também não vai se importar muito com ela. Um parasita pode ser endógeno ou exógeno, isso tem a ver com ficar dentro ou fora do organismo. Endógeno você vai pensar numa lombriga, exógeno você vai pensar num carrapato, por exemplo. E por fim, os parasitas a gente classifica conforme o tipo de atuação. A gente tem a castração, em que ele bloqueia funções relacionadas às atividades sexuais, como produção de esperma ou óvulos, busca por parceiros, cuidados dos filhotes, e se beneficia dos recursos que sobram dessas funções que agora estão bloqueadas. A gente tem a transmissão direta, em que o parasita infecta outro ser sem necessidade de um hospedeiro intermediário. A gente tem a transmissão trófica. Sempre que você ouvir a palavra trófica, pensa em cadeia alimentar. Então, o parasita infecta outro quando ele é ingerido. E, por exemplo, um animal contaminado ou os resíduos desse animal contaminado. E a transmissão por vetor. O parasita infecta um animal e o animal transmite o parasita para os humanos, especialmente com picadas. Geralmente é o caso. A gente tem os parasitoides, ele infecta um animal e causa a sua morte inevitavelmente. E a gente tem a micropredação. O parasita se alimenta de partes de um animal sem matá-lo e sem se afixar a esse animal. Agora, vamos abordar então os tópicos do documento. Por que os parasitas? Por que os animais têm um tratamento de rotina para os parasitas? Como corretamente alegado no vídeo, os animais que interagem com seres humanos têm sim tratamento de rotina para parasitas. Animais para agropecuária, gado, galinha, porco, ovelha, têm tratamento regular para parasita por duas razões. Para evitar que esses animais adoeçam, porque isso vai gerar prejuízo ao produtor rural, e para evitar que certos parasitas sejam transmitidos para humanos que consumam os produtos derivados desses animais. Animais de estimação e recreação ou de utilidade, aí, estimação a gente pode citar gatos e cachorros, e recreação e utilidade cavalo, por exemplo, eles possuem tratamentos regulares para parasitas porque os humanos interagem com esses animais em maior frequência e pode haver transmissão. Além disso, claro, você não quer que esses animais adoeçam e você não quer perder o seu animal de estimação, e se você não se importa com o cavalo em questão de apego, mas ele é útil para você para transportar uma carroça, ou porque você tem um hotel fazenda e você quer que os convidados paguem para andar a cavalo, você também não quer que esse cavalo morra. Todos esses animais, por sua vez, eles comem alimentos crus, alimentos não higienizados. Em muitos casos, esses alimentos são mal armazenados. Eles vivem em constante contato com a natureza, constante contato com matéria fecal e constante contato com outros animais, que são fontes de parasitas. Então, eles são suscetíveis a parasitas. Agora, por que humanos não têm um tratamento de rotina para parasitas? Esse trecho do documento ignora vários tipos de parasitas e parece fazer referência apenas aos eumintos. Então, lombriga, tênia, trematódio e assim por diante. Porque é onde faz algum sentido você realizar um tratamento de rotina. E ao contrário da afirmação da postagem, os humanos possuem sim um tratamento de rotina contra parasitas. A Organização Mundial da Saúde, então o sistema, entre aspas, como as pessoas costumam dizer, recomenda que um tratamento com albendazol ou mebendazol seja administrado anualmente ou bianualmente para crianças entre 1 e 14 anos que vivem em áreas onde há prevalência de infecções por eumintos. Esse protocolo é financiado pelo governo. É óbvio que isso é feito através de dinheiro arrecadado do contribuinte e é feito em escolas, porque é onde as crianças estão. Alguns estudos indicam que ele é efetivo, porque o custo por comprimido de vermífugo é muito menor que o custo do tratamento, mesmo considerando que você vai aplicar o protocolo para todas as crianças e que nem todas vão contrair uma parasitose. Ainda assim, considerando isso, você vai gastar menos fazendo tratamento de rotina do que tratando as crianças que adquirirem uma parasitose. As crianças nesta faixa etária são escolhidas porque tendem a brincar no solo, levar as mãos à boca. Nisso elas contraem parasitas. Além disso, certas nações realizam programas de prevenção contra eumintos para a população de risco, gestantes, e também de forma regular para pessoas que estão expostas a eles, trabalhadores rurais, pescadores e mineradores. Adultos que vivem em centros urbanos, por outro lado, não costumam ser alvo
desse tipo de programa porque espera-se que eles sejam capazes de realizar medidas para proteção contra o minto. São elas: lavar as mãos com frequência, especialmente antes de comer, após usar o banheiro e antes de levar a mão na boca. Então, tem um milho entalado no meu dente, lava a mão antes de botar a mão na boca, obviamente. Usar um sanitário adequado, lavar frutas e vegetais, cozinhar as carnes, beber água limpa e tratada, usar sapatos em regiões que têm solo possivelmente contaminado, evitar nadar em corpos de água insalubre e procurar ajuda médica caso apresentar algum sintoma de parasitose. Ainda assim, e eu vou falar disso no final do vídeo, não tem nada que impeça um adulto de realizar um programa de rotina para tratamento contra eumintos. Você vai entender mais adiante. Agora, tem uma conspiração para favorecer parasitas através de alimentos? As próximas páginas do documento alegam que certos alimentos são promovidos ou desencorajados porque favorecem ou curam parasitas, respectivamente. O primeiro deles não é dito de forma tão explícita assim quanto os demais, mas é a laranja, porque tem vitamina C. O texto sugere erroneamente que o ser humano é o único mamífero que não sintetiza a própria vitamina C. De fato, a gente tem uma coisa chamada hipoascorbemia, é uma condição genética que afeta o ser humano no geral. Isso impede o ser humano de produzir o próprio ácido ascórbico. É vitamina C, ácido ascórbico e vitamina C são nomes para a mesma coisa. Mas é mentira que o ser humano é o único a sofrer disso aí. Essa condição também afeta alguns macacos, afeta porquinho da Índia e afeta uma espécie de morcego frugívoro que vive na Índia. No nosso caso, a gente acredita que isso ocorreu por causa de uma mutação numa espécie precursora dos seres humanos modernos. Essa falta de acesso à vitamina C foi um problema até meados de 1930, conforme esse artigo aqui descreve. Esse artigo é dos anos 60, ele fala de até 30 anos atrás, então 1930. E o ser humano definitivamente sobreviveu a essa falta de acesso de vitamina C. Desde então, as fontes de vitamina C são cada vez mais acessíveis. A deficiência de vitamina C ainda é um problema em países com insegurança alimentar, mas casos extremos, como escorbuto, são extremamente raros. E a falta de vitamina C, de fato, é um fator que facilita infecções parasitárias. A vitamina C age no combate a diversos desses organismos. Mas esses países que sofrem de insegurança alimentar também acabam por ser os países em que a vermificação de rotina é realizada nas crianças. O próximo alimento são os açúcares. O documento afirma que favorece parasitas com base num artigo que descreve que o parasita causador da malária, Plasmodium, é favorecido pela presença de glicose. Outros parasitas, porém, são prejudicados pelo açúcar, conforme você pode ler nesse artigo aqui. Agora, se você tem o parasita em questão, Toxoplasma gondii, você não vai tratar comendo doce à vontade. A medicina moderna possui recursos seguros para isso. A gente tem também a gordura. O autor afirma que a gordura é prejudicial para os parasitas e por isso é demonizada pela mídia. Mais uma vez, tem certos parasitas, como o causador da leishmaniose, que são sim prejudicados pelo excesso de gordura, conforme você pode ver aqui nesse artigo. Mas tem parasitas que se beneficiam da gordura. E mais uma vez, se você tem leishmaniose, você não vai se entupir de batata frita do McDonald's. Existem tratamentos modernos e seguros para isso. Apesar disso, como eu disse, o artigo afirma que a indústria nos faz acreditar que açúcares são bons para a saúde e ao mesmo tempo gorduras são ruins. É o que está escrito aqui no artigo. Então, essa tática enganosa dramaticamente reduz o consumo de gordura e ao mesmo tempo aumenta o consumo de açúcar. Em tempos primitivos, açúcar e gordura eram elementos e ainda são indispensáveis para o funcionamento do organismo. Mas naquela época eles eram raros. Então era vantajoso que quando a gente tivesse a oportunidade de ingerir açúcar ou gordura, a gente ingerisse o máximo possível, porque a gente não ia saber quando ia poder ingerir isso de novo. Por essa razão, a gente tem um gosto por esses alimentos que são ricos em açúcares e gorduras. Ao contrário do que o artigo afirma, a indústria alimentícia promove tanto o consumo de açúcares quanto de gorduras. Afinal, esse é um negócio bastante lucrativo. A gente é naturalmente propenso a consumir esses alimentos. E ao contrário do que o artigo também afirma, a literatura, por sua vez, alerta sobre os perigos de açúcar e de gordura em excesso. Se você pesquisar aqui no Google Books por açúcar é ruim e gorduras são ruins, você vai encontrar que essas linhas praticamente se acompanham.
A linha que fala a respeito da gordura, ela surge depois da linha que fala a respeito dos açúcares, conforme você pode ver aqui, mas elas no presente elas se acompanham. Então, isso a gente está falando de 1980 em diante, basicamente. Portanto, essa alegação é falsa. E definitivamente, adotar uma dieta rica em gordura não é um bom combate a parasitas. Isso leva ao aumento de colesterol e doenças que acompanham o aumento de colesterol. O artigo então questiona por que o governo dá subsídios para a indústria do açúcar, e isso é verdade. Mas a mesma coisa ocorre também com a indústria de alimentos gordurosos. Então, não é como se o governo favorecesse o açúcar e desfavorecesse a gordura. Não. Ambas as indústrias são favorecidas. Isso existe para encorajar a produção e consumo e movimentar a economia. Isso ocorre em indústrias não alimentícias também, por exemplo, na automotiva. A gente tem então o álcool, que favorece certos parasitas. A gente sabe que o álcool é produzido pelo menos há 13 mil anos. Alguns supõem que o álcool foi o motivo que fez com que a gente transitasse da coleta para a agricultura. E uma hipótese um pouco mais controversa, que é aquela hipótese do macaco bêbado, que você já ouviu falar, parte do princípio de que etanol, isso é verdade, ele se espalha facilmente pelo ar. E aí é uma hipótese que os ancestrais dos humanos modernos usavam etanol para localizar frutas maduras, já que o etanol se forma naturalmente no processo de decomposição e fermentação. Então os nossos genes contêm uma propensão ao consumo de álcool. Mas de qualquer forma, mesmo que essa hipótese do macaco bêbado seja falha, e a gente pode discutir no vídeo futuro porque ela é bem interessante, tem outra que é do macaco chapado, que aí tem a ver com o consumo de certas substâncias psicoativas. Mas, voltando aqui, o álcool é um supressor do sistema nervoso central e a curto prazo causa sensações boas, relaxamento, reduz a inibição social e traz euforia. A longo prazo, ele causa efeitos devastadores. Isso é motivo suficiente para os humanos serem suscetíveis a consumir álcool. Álcool, mais uma vez, é um mercado imenso. E o artigo pergunta por que o álcool é forçado na população, é glorificado. Porque a indústria de bebidas é extremamente lucrativa e paga para que as suas marcas sejam exibidas em filmes, por exemplo. Agora, a literatura, mais uma vez, vamos falar do sistema, como a galera costuma dizer, a Organização Mundial da Saúde, desencoraja o consumo excessivo de álcool. E a OMS vai um passo além ainda. Ela fala que não existe nenhuma quantidade segura de álcool. Você está correndo risco a partir do momento em que você coloca uma gota de álcool na boca, segundo a Organização Mundial da Saúde em 2022. Agora a gente tem insetos. O texto faz referência não ao consumo de insetos diretamente, como acontece no Oriente, nem aos corantes derivados de insetos. Eu sinto te informar que coisas vermelhas são derivadas da cochonilha, que é um inseto. Então, mas é seguro. O corante cochonilha é totalmente seguro. O que ele faz referência são alimentos de pó de insetos. E nos Estados Unidos tem lanches feitos com proteína de pó de insetos. Por exemplo, aqui, isso aqui é crickets, grilos. Mas nós temos também roaches, baratas. Então, isso acontece. Agora, existem matérias na mídia sobre o consumo desses alimentos, mas os americanos geralmente rejeitam esse tipo de coisa. Se você coloca isso na loja, as pessoas vão ler isso aqui e vão pensar, eu quero esse troço dentro de mim. É o que eu pensaria se eu visse. E o texto cita artigos científicos que demonstram que falhas na cadeia produtiva desse tipo de alimento aqui pode trazer parasitas nesses produtos. Agora, esse é um risco que existe em qualquer cadeia alimentícia, não importa qual produto você está fazendo. O ponto que o artigo defende, e que o autor da Parasite Pill totalmente perdeu, é que a produção precisa ser supervisionada e regulada. Não que a produção precisa parar porque esses alimentos são perigosos. Agora vamos falar de produtos químicos. São vários químicos que são citados. O primeiro são os microplásticos. E traz um artigo científico que demonstra, sim, que microplásticos no oceano permitem que parasitas terrestres cheguem até organismos marinhos e, através de toda a cadeia trófica, você pode deduzir que peixes podem ser contaminados com esses parasitas que vão depois para humanos quando são consumidos. Agora, isso não é exatamente uma conspiração. Microplástico é uma consequência do nosso estilo de vida. Ele envolve todo tipo de artefato que a gente usa, que tem polímeros plásticos e que durante o uso, naturalmente, eles se fragmentam em pequenos pedaços. A gente tem flúor, a água que a gente bebe no centro urbano,
passa pela fluoretação, em que você adiciona um composto de flúor para prevenir cárie dentária. O documento traz um artigo científico que diz que indivíduos que possuem fluorose são mais propensos à infecção de parasitas. Isso está correto. Agora, a fluorose não é ingestão de flúor, simplesmente. Fluorose é exposição excessiva ao flúor durante o processo de crescimento dentário que acontece em crianças. Nos Estados Unidos, o nível de flúor na água é de 0,7 miligramas por litro. Esse é um valor de baixo risco para desenvolvimento da condição. Então ele fala de vacinas e alguns compostos de vacinas. O primeiro é o polissorbato 80, ele é um estabilizador usado na vacina, mas também é usado em alimentos em quantidades muito maiores. Um sorvete tem 170 mil microgramas do composto contra 170 microgramas em uma vacina. O polissorbato 80 de fato permite que a barreira entre o sangue e o cérebro seja permeada, o que seria uma via para contaminação por parasitas. Mas isso requer uma quantidade de 3 miligramas por quilogramas. Então, para uma pessoa de 80 quilogramas, a gente precisa de 240 miligramas. Compara 240 miligramas com 140 microgramas que contém em uma vacina. Portanto, é um valor muito menor para que você consiga permear a barreira entre o sangue e o cérebro, que de fato alguns parasitas conseguem fazer. Uma vacina não faz com que a barreira entre o sangue e o cérebro seja permeada por parasitas. A gente tem alumínio. O alumínio distrairia o sistema imunológico e o tornaria menos capaz de reagir a outras ameaças. É verdade, tem alumínio nas vacinas, ele tem a função de potencializar a resposta do sistema imunológico e permite que menos doses precisem ser administradas para obter o mesmo efeito. Mas não tem evidências de que isso faça com que o sistema imunológico seja temporariamente incapaz de reagir a outras ameaças. Além disso, um bebê, se for amamentado somente ao longo de 6 meses, ele vai consumir cerca de 10 miligramas de alumínio. Isso é porque o alumínio é um dos metais mais abundantes na Terra. E nesses 6 meses, seguindo todo o cronograma vacinal, eles vão receber 4 miligramas de alumínio. Nós temos então metais pesados como zinco e cádmio. Nós temos o fato de que um programa militar experimental que queria estudar a dispersão de agentes químicos e biológicos pulverizou zinco e cádmio sobre cidades americanas e canadenses na década de 50 e 60. E o artigo argumenta que parasitas são ativados por esses metais. Em primeiro lugar, o que aconteceu na década de 50 e 60 fica lá, isso não está acontecendo hoje ainda. Agora, em segundo lugar, a evidência de que os parasitas são ativados por esses metais simplesmente não se sustenta. O artigo é esse aqui. Nós temos então o questionamento se parasitas dormentes podem ser ativados por metais pesados e uma seta vermelha indicando aqui um artigo que não fala nada disso. O artigo fala que os parasitas acumulam metais pesados. Então, o que isso significa? Você pega o parasita, você estuda o parasita, você vê a quantidade de metais pesados que tem no parasita, e aí você deduz quantos metais pesados existem no ambiente em que o parasita vive. Simplesmente isso. O artigo não diz que os parasitas são acordados pelos metais pesados. Está totalmente errado. Isso é prova que quem fez a Parasite Pill leu isso aqui, não entendeu nada, não leu o resto do texto e achou que sustentava o argumento dele quando não sustenta. A gente tem então o fenbendazol, que é um vermífugo seguro, tanto para animais quanto para humanos. Óbvio que é seguro na quantidade recomendada. O texto questiona por que animais precisam parar de tomar esse vermífugo antes do abate. A resposta é bem simples. Não tem como controlar quanta carne uma pessoa vai ingerir e o fenbendazol pode ser tóxico se for ingerido em excesso. As pessoas podem ser orientadas a não tomar mais que um certo número de comprimidos anti-eumínticos. Elas vão seguir essa regra facilmente. Anti-eumíntico não é analgésico, não é psicoativo, não tem nada disso. Você não vai ficar chapado tomando isso, não vai ter prazer nenhum em tomar isso aqui. Agora, tenta convencer alguém a comer menos frango frito e me diz a resposta depois. Em seguida, o texto afirma que o glifosato, que é um herbicida, é aplicado na plantação imediatamente antes da colheita e é prejudicial ao sistema imunológico. Isso é mentira. O glifosato não pode ser aplicado a menos de 7 dias antes da colheita. Isso está no próprio rótulo
do glifosato, conforme você pode ver nessa publicação aqui. Então, agora que a gente já falou a respeito de alimentos e produtos químicos, o outro ponto em que ele menciona a conspiração para favorecer parasitas é o sexo. Existem estudos que demonstram que parasitas podem ser sim transmitidos através do sexo. Alguns parasitas intestinais são transmitidos entre homens que fazem sexo com outros homens. E, como de conhecimento geral, doenças sexualmente transmissíveis podem ser causadas por parasitas. O argumento do artigo é que a banalização do sexo e da homossexualidade é parte de uma conspiração para a transmissão de parasitas. E todo mundo sabe que sexo se tornou um assunto mais abertamente discutível nas últimas décadas. Agora, o sexo e o que o artigo chama de degeneração, que convenhamos, o que duas pessoas adultas com consentimento fazem em privado, não é da conta de mais ninguém, é algo inerente ao ser humano desde que a sociedade existe. E há duas formas de defender essa tese. A primeira delas é na forma de documentos que proibiam certas práticas sexuais, indicando que elas já existiam naquela época, afinal de contas elas foram proibidas. O Código de Hammurabi, que foi escrito na Mesopotâmia em 1780 a.C., já proibia a prática de adultério, e a punição para isso era afogamento. Isso indica que existia adultério naquela época. O Código de Hammurabi não proíbe surfar em cima de trem. Acho que é porque não existia trem naquela época para isso acontecer. Levítico, escrito entre 500 e 400 a.C., lá em Israel, proíbe adultério e homossexualidade. Mesma coisa. O Código de Manu, escrito entre 200 e antes de Cristo, 200, proíbe adultério e proíbe homens de ter relações sexuais com mulheres que não foram dadas a eles pelos pais dessas mulheres, bem como de castas inferiores. Esse código, como você deve ter deduzido, foi escrito na Índia. O segundo argumento é na existência de bordéis desde a antiguidade. Registros sumérios de 2400 a.C. documentam a prática da prostituição, bem como registros fenícios, incluindo a prostituição masculina. Entre os astecas, na América Central, sem influência dos povos aqui, lá do Oriente Médio e também da Europa, tinham edifícios onde a prostituição era regulamentada pelas autoridades. Na Grécia Antiga, prostituição era comum. A palavra para prostituta é porne, e é justamente daí que vem os nomes pornô, pornográfico, pornografia e todas as variáveis disso. O mesmo pode ser dito de Roma, também era comum. No Oriente Médio, a prostituição era tão comum a ponto de Maomé proibir essa prática. No século XV em diante, com as grandes navegações, muitos visitantes frequentavam bordéis no Japão. Então, o que realmente se tornou comum nas últimas décadas, ao invés de disseminar parasitas e doenças, ajuda na prevenção dessas coisas, porque as discussões sobre sexo vêm acompanhadas de discussões a respeito de doenças sexualmente transmissíveis através do uso de preservativos, algo que é desconhecido na antiguidade. Agora, chegamos na parte a respeito de parasitas controlando pessoas através de condições neurológicas. A primeira parte é sobre condições neurológicas que são definitivamente causadas por parasitas. As mais comuns estão listadas nesse artigo científico aqui. Eu escrevi no roteiro que era uma tabela, mas eu achei melhor não fazer tabela e fazer texto mesmo, então depois eu vou corrigir. Mas uma tabela bem resumida tá aqui. São essas as mais comuns. Conforme você pode ver, é óbvio que existem doenças raríssimas também, mas vamos focar nas mais comuns. A gente tem a neurocisticercose. Isso você adquire ingerindo carne de porco mal cozida, que tem larvas da Taenia soli. É um euminto que se desenvolve no intestino humano e produz ovos. Esses ovos são ativados e através da corrente sanguínea vão para o cérebro. Lá, as larvas se desenvolvem. Isso causa convulsão, aumento da pressão intracraniana e disfunção cognitiva. Temos a toxoplasmose. Ela é adquirida através da ingestão de alimentos que têm ovos do Toxoplasma gondii, um protozoário, ou por contato direto com as fezes de alguns animais, como gatos. Ela raramente gera sintomas no momento da infecção. Às vezes alguma coisa parecida com uma gripe. Aí as pessoas vivem anos sem saber que tem toxoplasmose, mas na fase latente, esses parasitas intracelulares formam agrupamentos, cistos, inclusive no cérebro. Os ratos são afetados e na fase latente a gente sabe que o organismo em questão, o Toxoplasma gondii, evoluiu para causar efeitos no cérebro que de fato manipulam o comportamento do rato. Esse comportamento é para facilitar a predação por gatos, com uma diminuição da aversão ao cheiro dos gatos e aumento da testosterona, que reduz o senso de medo. Os gatos, por sua vez, são os hospedeiros definitivos
do parasita. Os humanos são hospedeiros intermediários, e até onde a gente sabe, as condições sofridas em decorrência desses agrupamentos no cérebro não são consequência de um comportamento desenvolvido em consequência da evolução de forma que seja vantajoso causá-las em humanos, mas sim consequência do metabolismo do parasita. Tem uma relação significativa com esquizofrenia, mas estudos contraditórios com outros transtornos, Alzheimer, bipolaridade, depressão, convulsão, transtorno obsessivo compulsivo e doença de Parkinson. Equinococose é transmitida por eumintos do gênero Echinococcus através da ingestão de ovos. Assim como nos demais casos, nós temos cistos que vão no cérebro e causam dores de cabeça, vômitos, convulsões e declínio cognitivo. Nós temos então a esquistossomose, transmitida por contato com água contaminada por eumintos do gênero Schistossoma, cujo hospedeiro intermediário é um caramujo de água doce. Ela também leva cisto no cérebro, que causa convulsão e paralisia. Paragonimíase é transmitida através da ingestão de frutos do mar contaminados com eumintos do gênero Paragonimus. Os eumintos podem chegar em outros tecidos, também no cérebro, mas ali eles não completam o ciclo de vida, porque os ovos não conseguem deixar esses tecidos. Ainda assim, a forma cerebral dessa doença causa convulsões, dores de cabeça, distúrbios visuais e motores. Temos malária, essa é bem conhecida, uma infecção causada por protozoários do gênero Plasmodium, são transmitidos através da picada de um mosquito. O parasita se anexa aos vasos sanguíneos, se isso ocorre no cérebro, leva ao coma, um coma muito rápido. Se recuperados, os pacientes sofrem sequelas pelo resto da vida, que incluem deficiência motora, visual, auditiva, cognitiva, além de distúrbios de comportamento ou de fala. Toxocaríase é transmitida através das fezes, contendo ovos de eumintos do gênero Toxocara, presentes em cachorros geralmente, mas também em gatos. As larvas migram para o cérebro e causam meningite, encefalite e convulsões. Oncocercose, ou cegueira dos rios, é uma doença causada por eumintos da espécie Oncocerca vulvulus e é transmitida através de picadas de certo tipo de mosca. Quando ela se instala no cérebro, ela causa cegueira, deficiência mental, convulsões e síndrome do cabeceio, em que os pacientes balançam as cabeças de forma repetitiva. A doença de Chagas, essa é bem conhecida também, é causada pelo Trypanosoma cruzi, adquirido através da picada de insetos. O parasita cruza a barreira entre o sangue e o cérebro e causa inflamação, distúrbios de humor ou de movimento e abscessos em casos graves. Aí a gente tem a trypanossomiase africana, a doença do sono, acho que você já ouviu falar disso. Ela é causada por um protozoário e é adquirida através da picada de uma mosca. O parasita chega ao cérebro atravessando a barreira entre o sangue e o cérebro e causa mudanças no ciclo de sono, justamente o nome da doença. Isso faz as pessoas dormirem durante o dia e terem insônia durante a noite, além de sintomas psiquiátricos como apatia, irritabilidade, reações psicóticas, alucinações, ansiedade, confusão, mania, déficit de atenção e delírio. Agora, quais doenças podem ter contribuição de parasitas? As doenças que eu listei na sessão anterior trazem sintomas que definitivamente são causados por parasitas. Afinal, nós podemos fazer uma dissecação numa pessoa que já faleceu ou um exame de imagem e observar os cistos ou os parasitas ali. Sem dúvida, é um parasita. Agora, tem várias outras doenças nas quais a presença de um parasita não é obrigatória. Mas os estudos indicam que pessoas expostas ao parasita podem ter mais propensão em desenvolver essa doença. Afirmar que essas doenças são causadas por parasitas é uma falácia lógica. A gente chama de falácia da única causa. Afinal, vários cérebros dissecados e exames de imagem nem sempre mostram parasitas em pessoas que sofrem dessas doenças. O texto começa citando depressão. Depressão por si só é um estado mental que pode ser consequência de múltiplos transtornos de humor, transtorno depressivo, transtorno bipolar, resposta a um evento trágico, um sintoma de outra condição. Além de parasitas, depressão é relacionada com abusos na infância, físico, mental, sexual, certas profissões, beta-bloqueadores, terapia de interferon-alfa, abuso de algumas substâncias como álcool, sedativos, opioides, alucinógenos, inalantes, certas doenças infecciosas, deficiências nutricionais, doença de Addison, doença de Cushing, que é causada por exposição ao cortisol, anemia
hipotireoidismo, doença de Lyme, esclerose múltipla, doença de Parkinson, doença celíaca, dor crônica, AVC, diabetes, câncer e AIDS. O texto sugere que emoções ligadas à depressão vêm de substâncias secretadas por glândulas do corpo, que os parasitas se alimentam dessas substâncias e que os antidepressivos aumentam os níveis dessas substâncias e assim alimentam ainda mais os parasitas. Está escrito aqui. As segregações químicas que ele se refere são os neurotransmissores. Existem vários neurotransmissores envolvidos na depressão, serotonina, norepinefrina, dopamina e assim por diante. Mas eu não conheço nenhum parasita que se alimente desses neurotransmissores. E ele mesmo fala aqui que esses parasitas, então, se. Aqui, feed, ele usa exatamente o termo feed, eles se alimentam. Não, isso não acontece. Se você pesquisar por serotonina e algum parasita, você vai achar vários artigos, mas leia o artigo antes. Ele vai dizer que esses parasitas usam serotonina no sistema nervoso central. Isso é verdade. Provavelmente porque eles vêm do mesmo ancestral comum que nós. O artigo, então, questiona se o parasita pode comer tecido cerebral. Verdade, pode. A gente vai ver daqui a pouco. Aí ele fala, se parasitas podem comer tecido cerebral, será que eles poderiam ser a causa da doença de Alzheimer? Não. De fato, os parasitas podem se alimentar de tecido cerebral. A gente tem a Naegleria fowleri, que é um protozoário que causa uma infecção extremamente rara e quase sempre fatal, em que envolve sim uma degeneração do cérebro. Pessoas que sofreram dessa condição já foram estudadas e, de fato, têm danos causados pelo protozoário. Mas pessoas com doença de Alzheimer não têm nenhum sinal de doença parasitária no cérebro. Tem uma acumulação anormal de proteínas. A gente já dissecou milhares de cérebros de pacientes com Alzheimer para saber que isso não tem nada a ver com uma doença parasitária. Agora, temos também o câncer. O argumento é que uma infecção de parasita tem 4 estágios e um estágio de remissão. Isso é válido, de fato, para alguns parasitas, como a gente já estudou. E o câncer também tem. Agora, milhões de biópsias são feitas todos os anos, justamente para detectar se um tumor é maligno ou benigno. E a gente não encontra parasitas nessas biópsias. Uma outra evidência que o texto aponta é uma mulher que possui uma suspeita de tumor cerebral, mas na verdade ela tinha um parasita. Isso não é um exemplo de parasita causando câncer, é precisamente o contrário. É uma doença confundida com câncer que na verdade era um parasita. É um caso raríssimo. A imensa maioria dos cânceres são causados por células tumorais se replicando, e não por parasitas. A imensa maioria das pessoas que têm um tumor no cérebro, de fato tem um tumor no cérebro e não um parasita. O texto então sugere que médicos que descobrem a ligação entre parasitas e câncer são mortos. Vamos pegar um exemplo aqui, esse artigo aqui, a respeito de infecção por doença de Chagas, né? Trypanosoma cruzi, e qualquer tipo de tumor maligno em seres humanos e formação de câncer. Vamos estudar esses nossos autores. Então, nós temos o primeiro deles, o Van Tonk, vamos colocar aqui pela publicação mais recente, é de dezembro de 2024. Nós temos o Brindley, vamos colocar na publicação mais recente. Nós verificaremos que é de 2025, janeiro, bem recente. Nós temos o Meyer, vamos colocar na publicação mais recente. Nós vamos ver que é de 2025. Nós temos o Velavan, vamos colocar na publicação mais recente. Vamos perceber que é de dezembro de 2024. Está tudo muito bem, muitos anos depois de terem publicado esse artigo. Então, é falso que médicos que descobrem a ligação entre parasita e câncer são mortos. Claro, alguns médicos que fazem isso são mortos. Médicos não são imortais. E médicos que fazem pesquisas específicas também não são imortais. Então, alguns deles vão morrer eventualmente, mas isso não é uma regra. Como você pode perceber aqui, pesquisando artigos que fazem essa correlação entre câncer e certos parasitas. Agora, parasitas podem influenciar no comportamento sexual humano. O Toxoplasma gondii afeta a percepção de medo, perigo e dor nos ratos. Isso é necessário para o ciclo de vida. A fisiologia cerebral de ratos e humanos é similar. Então a gente especula que o protozoário possa causar o mesmo efeito em seres humanos e afetar seus comportamentos sexuais. Isso é o que o texto alega, citando que parasitas podem causar fetiches sadomasoquistas, e que sugere que esses fetiches são usados para infectar novas pessoas, conforme você pode ver aqui. Esse artigo existe, conforme você pode checar nesse link. Agora, é curioso que eles cortam exatamente
a parte importante. Em agreements, aí a gente vai seguir. Então, vamos ler o que está escrito aqui. De acordo com a nossa hipótese a priori, pessoas infectadas com Toxoplasma gondii são mais excitadas pelo próprio medo, perigo e submissão sexual, apesar de que eles praticam atos sexuais mais convencionais do que pessoas que não possuem o Toxoplasma gondii. Isso provavelmente porque há uma queda no trato da personalidade, onde você busca novidades, potencialmente um efeito colateral do aumento de dopamina no cérebro. Então, o parasita evita essas práticas fetichistas, não o oposto. Porque as pessoas, apesar de sentirem uma excitação, elas praticam atividades sexuais mais convencionais do que as pessoas que não possuem o parasita. Bem curioso que essa parte você cortou aqui do seu texto. Acho que porque ela contradiz o que você quer defender. O texto, então, sugere que parasitas podem tornar uma pessoa homossexual. A evidência é o fungo Fusarium. De fato, ele causa comportamento homossexual em coelhos. O artigo alega que não se pode eliminar a chance de que ele cause o mesmo comportamento em pessoas, mas isso não é demonstrado. O texto, então, usa outro artigo que demonstra a presença do Fusarium em sistemas de esgoto. Isso é verdade, e ele demonstra exatamente isso, mas ele associa a presença do fungo com doenças conhecidas em humanos. Essas doenças foram muito estudadas e não trazem comportamento homossexual como sintomas. Então, tudo que a gente tem para sustentar essa tese é uma sugestão não analisada, feita por um artigo que estudou coelhos. Outra evidência é a Marianne Al-Shohel, que promete matar os vermes que te fazem gay. É um verme anal que se alimenta de esperma. Ela não menciona o nome desse verme, e eu sei por quê. Porque esse verme não existe. A cura é um supositório anal baseado em medicina islâmica. E até agora não aparenta ter trazido nenhum resultado. Eu acho que mostrar uma charlatã como evidência do seu argumento não é um bom caminho. O texto, então, defende que os parasitas podem fazer com que adultos homossexuais sintam atração sexual por menores, transmitindo parasitoses para crianças. Não tem nenhum parasita conhecido que faça com que animais ou humanos tenham relações sexuais com indivíduos mais jovens da mesma espécie. Aí resta o último argumento, que é aqui, qual que é a idade média do primeiro encontro homossexual? E seria isso diferente para um primeiro encontro heterossexual? O texto defende a tese com o pior modo estatístico possível: prints do Facebook. Então alguém deve ter perguntado isso no Facebook e o cara foi lá e tirou print. Agora, quem garante que a pessoa simplesmente não selecionou prints de pessoas citando idades mais jovens e simplesmente colocou no artigo? A forma correta de fazer pesquisa não é no Facebook e selecionando só os prints que você quer. A forma correta é realmente uma pesquisa. Ela pode ser encontrada nesse link aqui e mostra que a média do primeiro encontro sexual entre lésbicas e gays, entre lésbica com lésbica e gay, obviamente, é 19 anos. E entre bissexuais é de 21 anos. Uma idade ok para a maturidade sexual. Não é como é sugerido nessa pesquisa, entre aspas, aí, feita com o Facebook. Então a gente tem transexualidade. Não existe nenhum parasita que induz um humano a passar por redesignação sexual. O exemplo citado, o melhor exemplo que ele tem, é o parasita de um caranguejo, que assume o controle do caranguejo e faz ele parir as larvas do parasita. Isso é muito diferente de uma transição de gênero. O outro é a Taenia crassiceps, que reduz nível de testosterona e aumenta hormônios femininos em ratos machos. Essa ação não induz uma pessoa cisgênero a se tornar transgênero, e a infecção em humanos por esse parasita é muito rara. Aí tem uma postagem no 4chan que afirma que um dos parasitas mais comuns nos Estados Unidos causa pessoas a se tornarem transexuais e a cometerem suicídio, tá aqui. Então, existem 50 mil doenças sexualmente transmissíveis, nós testamos apenas para 10. Elas são causadas por parasitas, um dos mais comuns faz as pessoas se tornarem transexuais, e esse mesmo parasita está associado ao suicídio. Ok, qual parasita? Me diz o nome, porque ele não existe. Então é muito cômodo você dizer que existe um parasita que faz isso, igual a mulher do supositório baseado em medicina islâmica, se você não cita o parasita. Porque quando a gente vai na literatura, você vê que não, esse parasita não causa o que você alega que ele está causando. Agora, os parasitas podem mudar as feições humanas. Todos os seres humanos têm DNA, e o DNA contém sequências de bases nitrogenadas chamadas genes, que fornecem instruções para a produção de proteínas e moléculas funcionais. Numa coisa chamada epigenética, você não altera o DNA,
mas você altera a produção das proteínas que o DNA permite produzir. É alegado, então, que os parasitas usam a epigenética para mudar feições humanas, conforme está descrito aqui. A gente sabe, sim, que parasitas usam epigenética, mas os usos são mais simples, por exemplo, para suprimir a resposta do sistema imunológico ou para tornar a célula um local mais propício para o desenvolvimento do parasita. Mas a gente não conhece nenhum parasita que seja capaz de alterar a expressão facial em humano através de epigenética. É óbvio que se você tiver uma micose não tratada no seu rosto, o seu rosto vai ser alterado, mas isso não é epigenética, isso é uma relação de parasitismo propriamente dito. Além disso, a epigenética é feita célula por célula. Se eu te perguntar onde está seu DNA, você não vai ter um órgão ali que você abre e sai DNA. O DNA está dentro de cada célula do seu corpo. O rosto humano, só o rosto, tem bilhões de células. A gente precisaria de trilhões de células infectadas por parasitas, porque a gente não está falando só da pele, a gente está falando de músculo, de nervos, de uma série de outras coisas que, em conjunto, realizem atividades diferentes para modificar a aparência de um rosto humano. Então você teria que cada célula do seu rosto estar infectada por um parasita, seja na pele, seja nos nervos, seja no músculo e assim por diante, porque tudo isso forma a sua expressão facial. E cada parasita sabe exatamente onde alterar ali na epigenética para fazer com que a expressão facial de um ser humano mude. A gente não tem evidência nenhuma de que isso acontece. O texto traz poucas evidências e nenhuma traz uma relação causal. A gente pode explicar por premissas mais simples. A primeira é que vários homens têm uma aparência que na internet é chamada no meio, que é marcada principalmente por uma boca aberta. Essa expressão que você vê assim. Mas convenhamos, pouquíssimas pessoas parecem assim na vida real. Isso aqui são expressões caricatas feitas justamente com esse propósito. Isso aqui é gente fazendo palhaçada, simplesmente. Isso aqui não são pessoas que se parecem assim no dia a dia. Provavelmente você não reconheceria esses caras aqui no dia a dia sem eles estarem fazendo essa careta como aparece nessas imagens. Isso não é um parasita que faz. Você consegue fazer essa careta se você quiser. Outro argumento é que as pessoas vão para a faculdade e mudam de aparência, conforme você pode ver aqui. Ele até pegou uma página brasileira, antes e depois da federal, para mostrar que pessoas que, claro, mudaram a aparência depois de entrarem na universidade. Isso de fato ocorre a alguns indivíduos, mas está associado à usual distância da família que estar na faculdade representa. Aliás, isso aqui é uma página brasileira. É só você ver as universidades federais no Brasil e ver a distribuição da população, você vai ver que muita gente, para ir para uma faculdade federal, se desloca centenas de quilômetros da família. Então, isso acaba numa eventual independência financeira. Tem gente que consegue bolsa, tem gente que consegue algum emprego para fazer fora do período da faculdade, tem gente que recebe dinheiro da família também e não tem que dar muita satisfação de como gasta. Isso leva a liberdade de mudar a sua aparência sem opinião da família. E por fim, um argumento ligeiramente mais convincente é que uma inteligência artificial foi capaz de diferenciar entre gays, lésbicas e heterossexuais através de imagens dos seus rostos. Isso é verdade, foi feito, está escrito aqui, mas você consegue o artigo original e o estudo não considera a hipótese de parasita em momento algum porque ela é estúpida. O estudo considera duas hipóteses prováveis. Primeiro, a de que pessoas com orientações sexuais diferentes cuidam dos seus rostos e fazem procedimentos estéticos diferentes. Isso é um tanto óbvio, que você já ouviu a expressão, você tá parecendo gay, quando você faz, sei lá, alguma coisa no cabelo ou na barba. Então, sim, existem cuidados que você faz no rosto que são mais comuns entre homossexuais e vice-versa. Então, tem até o estereótipo do hétero top, é literalmente a mesma coisa. Uma IA vai pegar esse tipo de coisa. E a outra hipótese é de que a orientação sexual é influenciada pela presença ou ausência de certos hormônios na fase pré-natal. Isso não tem nada a ver com parasitas. Agora, será que parasitas são demônios? Na biologia, um parasita é definido como um organismo que vive dentro ou na superfície de outro organismo e obtém benefícios desse organismo. A gente não tem uma definição biológica de demônio. A gente não tem demônios andando por aí para capturar, dissecar, estudar. Já no estudo das religiões, que é onde nós realmente definimos demônio, um demônio é uma entidade sobrenatural malevolente. O texto usa como argumento para defender a ideia de que parasitas são demônios vários trechos do Novo Testamento, onde você substitui diabo, demônio, por parasita e você não perde significado. É verdade. Isso de fato acontece nesses trechos aqui. Agora, esses trechos são de épocas bem antigas, entre os anos 80 e 90
para Mateus, eu não estou falando do 1980 não, estou falando 80 mesmo, literalmente. Entre 90 e 110 para João, entre 60 e 90 para Atos dos Apóstolos. Nessa época, era a maioria das doenças consideradas como causadas por demônios, conforme você pode ler nesse livro aqui. Então, não é de se surpreender que o termo parasita se encaixe no lugar de demônio. O termo doença também se encaixa no lugar de demônio, sem problema nenhum. Agora, ele faz paralelos entre demônios e parasitas. Demônios são consideradas entidades da mitologia, da religião. Então, a menos que a gente isole um para estudar, a gente vai apenas analisar a característica dos demônios dentro das religiões. Então, a primeira pergunta é o que são demônios e, nos tempos antigos, como eram chamados os parasitas. O primeiro parasita descoberto consta no papiro de Ebers. Você pode ler o documento aqui. Ele está em alemão inicialmente, você pode trocar para inglês. Se a sua esperança é ler um pouquinho, sinto dizer, mas ele é enorme, conforme você pode perceber. Mas você pode pesquisar aqui por Parasite, desse jeito mesmo. E ele vai dizer exatamente como isso funciona. O parasita que ele descreve, que é um euminto do intestino, não é um demônio. É um mal que foi colocado ali por um deus ou por um inimigo. Os demônios são seres sobrenaturais, e para os autores do manuscrito, os demônios são seres terrenos que são colocados ali por deuses ou inimigos. Então, não, parasitas e demônios não são a mesma coisa em tempos antigos. Respondendo a segunda pergunta, que é: demônios e parasitas são considerados limpos ou sujos? É óbvio que ambos são sujos porque ambos são malevolentes. A mesma coisa que vale para a terceira, se eles podem entrar dentro do seu corpo. Essa aqui é a sexta, essa aqui é a sétima. O que interessa pra gente agora é quarta, quinta e sétima. Então, se os demônios e parasitas manipulam seu comportamento, se eles tomam possessão do seu corpo, ou se eles te fazem cometer suicídio, conforme está descrito aqui. Os quadros, que geralmente são considerados como possessão demoníaca, se assemelham mais a surtos causados por condições psiquiátricas, não por parasitose. A exceção é seriam as convulsões. Suicídio pode ser associado com parasitas, mas tem uma ligação muito fraca até o momento. A sexta questão segue o que a gente sabe sobre doenças e demônios. Pessoas do mundo antigo, assim como nós, usavam o método empírico e perceberam que o jejum antes de um tratamento parasitário poderia ajudar nos resultados. Então, de fato, jejuar ajuda a liberar demônios, conforme está descrito aqui. Os povos antigos tinham ideias de condições e tratamentos, perceberam que jejuar realmente funcionava. Então, ok, não tem absolutamente nada de errado nessa parte. A oitava pergunta se as leis do Velho Testamento previnem parasitas ou não. Nem todas fazem isso. Nós temos números que diz para as pessoas que elas tocam corpos mortos e elas são impuras. Mas o tratamento recomendado envolve água e cinzas. Isso é ineficaz para bactérias e vírus. Levítico corretamente recomenda que sangue não seja bebido, mas encoraja que seja espirrado em um altar. Uma prática arriscada, considerando contaminação de parasitas. Gênesis recomenda circuncisão no 8º dia, mas se isso não foi feito com higiene adequada, é perigoso. Levítico corretamente diz que pessoas que comerem animais mortos ficarão impuras, mas o ritual de purificação envolve lavar suas vestes. Isso não tem muita eficácia contra parasita. O próximo argumento é que demônios e parasitas vêm do subterrâneo. Então ele fala que worm, ele usa precisamente o termo worm. É uma sequência de informações falsas. Primeiro, a gente já sabe que o inferno não é no subterrâneo. Se ele existe, ele não está no subterrâneo, porque a gente conhece bastante do núcleo terrestre para dizer que não tem uma cavidade ali onde ocorre o inferno. Em segundo lugar, worm é um termo extremamente genérico. As que vêm de fato do subsolo são as minhocas. Minhoca é inofensivo para ser humano, pelo contrário, você quer minhocas na sua plantação porque elas produzem humus. Isso faz bem para as plantas. Alguns parasitas vêm da superfície, como os adquiridos pelo contato com o solo. Mas a superfície do parquinho, onde o seu filho brinca, não é o inferno, como você deve concordar. Então, por meio de mais informações falsas, ele sugere que a serpente de Gênesis é um parasita. Então ele pergunta se serpentes comem terra, o que não faz sentido. E ele pergunta, são serpentes que comem terra ou worms que comem terra?
Worms comem terra, mas quem come terra são as minhocas. Como eu disse, inofensivas para a gente, importante para as plantações. Os eumintos, que causam as doenças em humanos, não comem terra. Serpens, de fato, pode ser traduzida do latim para worm, mas você geralmente vai usar serpens no latim para criaturas monstruosas em forma de serpente. Euminto você vai chamar de vermes, não de serpens. Então tem várias práticas que a Bíblia considera impuras e supostamente seria para prevenir parasitas. Uma delas é a poluição noturna, quando você ejacula durante o sono, geralmente entre adolescentes. Agora, isso não transmite parasita nenhum, porque não tem um parceiro ali para receber o esperma da ejaculação. A Bíblia também considera porco e frutos do mar impuros. Ambos são sim vetores de parasitas, mas é só cozinhar, você não tem problema nenhum. O mesmo se aplica para a carne bovina não cozida, por exemplo. A Bíblia também diz que sexo anal é uma abominação, e de fato pode ser uma fonte de parasitas, mas os estudiosos concordam que essa proibição vem da violação da honra masculina e não da questão parasitária. E hoje, usando preservativo, você evita essa transmissão. A Bíblia também proíbe beber sangue, isso obviamente é uma fonte de doenças. Tem duas interpretações para isso. Em uma, essa proibição vem do fato de que o sangue representa a vida, então a gente só pode comer os animais depois que a vida, que o sangue, a criação divina, foi embora. Em outra, uma proibição contra certos rituais pagãos. A Bíblia considera míldio impuro. Míldio, porém, é um fungo que ataca plantações, madeira e deixa um cheiro bem ruim. Não é difícil considerar que algo do tipo vai ser impuro. A gente tem a passagem então em que Deus ordena Saul, o primeiro rei de Israel, a matar todos os animais dos Amalequitas, uma nação inimiga. A passagem vai um pouco além e também ordena que homens, mulheres, crianças, bebês sejam mortos. É um genocídio básico. Aqui, não tem muito além. Aí a pergunta é, será que animais são considerados espólios de guerra? E se sim, então por que matar esses animais? Será que é porque esses animais estão contaminados com parasitas? Espólios de guerra geralmente são ouro, prata, pedras preciosas e objetos feitos desses materiais, além de cavalos, que você pode substituir os cavalos mortos em batalha. Agora, porco, galinha, ovelha e boi não são bons espólios de guerra por várias razões. É muito difícil de guiar esses bichos junto de um exército numa campanha militar. Esses bichos vão se dispersar rapidinho. Eu já moro em sítio, já nunca tentei guiar porco, mas ovelha e boi já é um caos. Você tem que andar a cavalo, tem que ir manejando, é um inferno. Galinha você não guia exatamente, você vai atraindo com milho, com alguma coisa. Não faz muito sentido. É difícil de forçar esses animais a cruzar passagens nas quais eles têm medo de cruzar. E eles já existem na nação amiga, então se a gente quer mais porco, a gente simplesmente cruza porco e consegue porquinhos. E imagina se você tá lá no acampamento com as galinhas, os porcos, as ovelhas e os bois, e o seu acampamento é atacado. Você não vai querer defender o acampamento com um monte de bicho correndo e gritando para todo lado. Em seguida, ele cita outras culturas. Os chineses têm o conceito de três corpos, ou três vermes, que são três entidades que habitam na cabeça, peito e abdômen, e reportam de tempos em tempos os maus feitos dos hospedeiros para os deuses, reduzindo assim os seus tempos de vida. Nós já realizamos cirurgias suficientes para saber que não existem vermes nesses locais. E se os vermes são entidades sobrenaturais invisíveis, então a gente não está lidando com euminto ou protozoário, para os quais um tratamento antiparasitário funcionaria. A gente está lidando com um fantasma, aí é uma história totalmente diferente. É citado então o ósculum infame, uma suposta prática na qual as bruxas beijam um ânus no diabo na forma ou de outra pessoa, ou de um gato, um cachorro ou um sapo. Isso de fato é uma prática insalubre e pode, e vai, provavelmente, propagar parasitas. Mas o texto, após citar jejum como uma ação contra parasitas, ignora que as bruxas praticavam jejum depois dessa prática. O texto volta a fazer comparações com conceitos biológicos e religiosos. Ele cita espíritos hereditários como parasitas. Espírito hereditário é um conceito discutido na Igreja Católica. Isso tem mais relação com o paganismo do que com o catolicismo. E alguns parasitas podem sim ser transmitidos através da conexão da mãe com o bebê durante a gestação. Mas do ponto de vista biológico, a coisa mais próxima de um espírito hereditário seria uma doença genética e não um parasita, propriamente dito. O texto segue a realizar comparações com Stranger Things, a série produzida pela Netflix. Religiões são construídas ao longo de séculos e são levadas a sério.
por pessoas reais. Mas uma série de ficção, não. E se você precisa de uma série de ficção para sustentar o seu argumento sobre o mundo real, é hora de você rever o seu argumento. Eu não vou opinar se o parasita de Stranger Things começa infectando animais, porque isso é uma obra de ficção. Saiu da cabeça de alguém, eu sei lá o que isso tem a ver com o mundo real, afinal de contas. E qual a hipótese, o texto para defender? Talvez você esteja pensando até agora que a gente só tem um cara que está tentando botar medo no povo para que as pessoas façam um protocolo antiparasitário regular. Então, dizendo que são demônios, que cometem suicídio e tudo isso para as pessoas ficarem com medo. Não é bem assim. O texto traz essa visão cosmológica aqui, que eu vou ler daqui a pouquinho para vocês, que é baseada em parasitas. Traduzindo, a conclusão é que Satã, também chamado de dragão ou velha serpente, é uma mente coletiva transexual formada por uma rede neural de fungos que compõe o mundo todo e se chama Rainha dos Céus e Deusa Lunar do Sexo, que usa demônios parasitários para infectar filhos de Deus, tentando-os, os influenciando, matando-os e até mesmo tomando total controle através de possessão parasítica demoníaca, transformando-os em zumbis sexuais obedientes que ele usa para construir um mundo no qual a rainha reina sobre todos eles. Então é uma escala, como você vê, que engloba NPCs, trabalhadores, drones, mente coletiva e rainha dos céus. A seguir, a gente vai abordar cada uma dessas classes, começando pelos NPCs. NPC é uma sigla para Non-Playable Character, personagens e jogos que geralmente interagem de forma muito limitada com o jogador e seguem uma rotina de ações também muito pequena. Na vida real, esse termo é usado para designar pessoas que são influenciadas pelas agências jornalísticas e consomem produtos que são amplamente divulgados. Então, por exemplo, em 2012 as pessoas eram contra a Big Pharma, em 2022 tomavam vacina, em 2012 eram contra a guerra, em 2022 apoiavam a guerra da Ucrânia, em 2012 eram contra as grandes corporações, em 2022 apoiam a Disney e assim por diante. Existem pessoas assim e não só de um lado. Para cada exemplo aqui, eu posso citar o exemplo oposto. Os antivacinas, os contrários aos envios de fundos para a guerra na Ucrânia e os que não gostam de, sei lá, usar a rede social. Esses, por sua vez, são influenciados também pelos seus próprios influenciadores. A gente tem, sei lá, o Alex Jones. Do mesmo jeito que eu posso dizer que esse carinha aqui é um NPC da CNN, eu posso dizer que esse carinha aqui é um NPC do Alex Jones. É a mesma coisa. Ambos os lados vão chamar o outro de NPC, mas nenhum dos lados é uma correspondência com um NPC de jogo. Porque se você parar para conversar com essa pessoa, você vai ver que pessoas diferentes de um mesmo lado têm pontos de vista diferentes sobre diferentes assuntos. Evidentemente, numa sociedade na qual cada lado está convencido que o lado oposto está errado, é mais fácil chamar de NPC ao invés de engajar num debate. Mas de onde vêm os parasitas? Segundo o texto, os NPCs são pessoas infectadas com parasitas no cérebro ou no intestino e alinhadas ao que nos Estados Unidos é chamado de liberal. Aqui, isso tem uma conotação bem diferente. Liberal aqui é o cara que é contra a intervenção do Estado na economia. Lá nos Estados Unidos é uma pessoa de esquerda. Então tem aqui um trecho do artigo que fala a esse respeito. Como a gente já sabe, os parasitas causam sim cistos no cérebro, mas eles causam sintomas como convulsões, perda de funções auditivas ou visuais, distúrbios motores e deficiência cognitiva. Por mais que seja divertido chamar o seu opositor político de deficiente cognitivo, essa não é a forma médica de diagnosticar deficiência cognitiva. No mundo real, isso é feito com testes psicológicos que avaliam várias capacidades da mente humana, como atenção, memória, raciocínio. Eles não avaliam se você vota democrata ou republicano ou qualquer coisa do tipo. O artigo questiona se um parasita poderia manipular o inconsciente, uma parte da mente que não está acessível por introspecção. Acredita-se que essa parte da mente pode ser vista como uma fonte dos sonhos, pensamentos automáticos, memórias esquecidas e conhecimentos implícitos. Ao passo que outros cientistas duvidam completamente da existência do inconsciente. Se os parasitas influenciam o inconsciente, isso se reflete em disfunção cognitiva e não em ações políticas. O artigo também sugere que intuições, gut instincts, vêm do intestino, gut, mas as intuições vêm do cérebro. O que é fato, porém, é que parasitas podem influenciar o sistema entérico, onde ocorre a liberação de neurotransmissores. Nós temos então os trabalhadores, que seriam basicamente os judeus. O texto argumenta que tem judeus em grandes corporações, um número muito maior do que o esperado dada a população judaica nos Estados Unidos. Isso é verdade.
Ele cita aqui alguns exemplos. A hipótese é que essas pessoas são contaminadas por parasitas e chegam em posições de poder para influenciar o resto do mundo. Na vida real, os judeus são membros frequentes em cargos de poder porque desde a Idade Média eles acumularam riquezas. A Igreja Católica na Idade Média proibia cristãos de emprestar dinheiro a juros, ao mesmo tempo que proibia outras profissões para os judeus. Então os judeus enriqueceram emprestando dinheiro. Judeus muitas vezes foram expulsos de província e por isso eles acumulavam suas riquezas e bens em ouro ou outras coisas que podiam ser facilmente transportadas de um ponto para o outro. No século XIX, com a emancipação judaica, os judeus foram considerados dignos de terem cidadania. E a gente sabe que dinheiro leva à posição de poder. Então, ainda assim, o texto insiste, com argumentos falhos, que isso se deve à infecção por parasitas. O primeiro é que judeus atuam como um coletivo, mas qualquer grupo religioso faz isso. Ou qualquer grupo não religioso, sei lá, torcida do Palmeiras, turma de medicina do Mackenzie, tudo isso age como um coletivo. Aliás, a gente tem até uma história para contar. Não sei em qual campeonato, o pessoal do Mackenzie imprimiu um boleto gigante para mostrar que eles tinham condição de pagar a faculdade e a atlética do meu curso de engenharia da computação da UFSCar roubou esse boleto. E esse boleto gigante estava na sala da atlética, ficou lá por um bom tempo. Eu voltei lá esses dias, não vi. Não sei que fim levou esse boleto, mas a gente roubou o boleto dos caras do Mackenzie. Nepotismo, por sua vez, que ele fala aqui, é o ato de empregar parentes. Isso ocorre em todas as orientações religiosas. Argumenta-se que os judeus possuem um sistema imunológico pior e, portanto, são ideais para abrigarem parasitas. Judeus são de fato mais propensos para algumas doenças, mas elas são genéticas e não parasitárias, conforme está descrito aqui. Em seguida, partindo da premissa falha que parasitas causam esquizofrenia, o artigo argumenta que judeus são mais propensos a desenvolverem a esquizofrenia. Isso é verdade, mas é consequência de um gene em particular e não de infecções parasitárias. Então argumenta-se que para garantir que parasitas sejam transmitidos da mãe para a criança, os judeus definem outros judeus pela herança judaica da mãe. Isso é fato, mas os motivos para essa tradição não são bem conhecidos, mas a gente acredita que é porque nós sempre sabemos quem é a mãe do bebê, mas nem sempre quem é o pai. A próxima evidência é que judeus não gostam de cachorros, porque eles detectam parasitas. De fato, o Talmud e a Torá fazem múltiplas referências negativas a cachorros, mas atualmente os judeus tendem a ter cachorros como animais de estimação, tanto que há discussões sobre a permissibilidade da castração, que a princípio não poderia, e para contornar essa restrição, você adota um cachorrinho que já foi castrado. Você pode ler mais nesse texto aqui. O próximo questionamento é por que um judeu não quer voltar ao subsolo. Ele cita aqui um judeu que diz: se você nos forçar novamente a descer para as profundezas da terra, a terra irá girar para o nada. A resposta está no próprio texto aqui, que você pegou da Wikipedia. É um jornalista do Jerusalem Post se referindo a uma poema em específico, no qual ele fala a respeito da estratégia de Israel em usar armas nucleares. Então, se usarem armas nucleares, Israel também vai, e vai possivelmente levar o mundo todo junto com ele. Um hábito entre os judeus, porém, é de fato preocupante em termos sanitários. Os judeus fazem circuncisão, você deve saber disso, o ato de cortar o prepúcio do bebê, e entre alguns grupos fazem um metzizá, não sei pronunciar isso aqui, é o ato de sugar o sangue resultante com a boca. As autoridades sanitárias, você pode ler aqui em sites do sistema, como as pessoas costumam dizer, falam que isso é uma péssima ideia, que isso pode transmitir infecções para o bebê. E muitos grupos judaicos já usam outros métodos seguros, como uma gase esterilizada para conter o sangue após a circuncisão. Então vamos falar agora dos drones. Quando um trabalhador se torna poderoso ou influente demais, ele seria elevado ao status de drone. Várias pessoas ou famílias famosas teriam adquirido esse status e, através de um ritual, a consciência de certas pessoas é passada de geração em geração, adquirindo efetivamente a imortalidade. Então ele cita aqui vários sobrenomes famosos. Então, Borgia, como você pode ver, Colônia, Orsini, Abram, Loeb, tenho quase certeza que tem um Rothschild aqui no meio também, Rockefeller, Morgan, e assim por diante, como você já deve imaginar. Esse ritual envolve o olho e é baseado em duas fontes mitológicas. O primeiro é o basilisco,
de Plínio o Velho. O texto aqui diz que é uma criatura em forma de cobra, que não tem mais que 12 polegadas, na verdade Plínio fala 12 dedos, mas ok. Tem o poder de matar e o poder associado com o olho. O basilisco é descrito como uma criatura que não mede mais que 12 polegadas, ou dedos, 30 centímetros, com um ponto branco na cabeça, que quando sibila, afasta todas as serpentes e se move no chão de forma ereta. Ela queima rochas e quebra pedras. Ele é capaz de matar com o olhar, e se um cavaleiro espetar com uma lança, tanto ele quanto seu cavalo morrem. Mas os furões conseguem matar o basilisco. A maioria das descrições da época são descrições feitas a partir de versões de outras pessoas. É um telefone sem fio infinito e, obviamente, elas têm muitas imprecisões. O basilisco provavelmente é a cobra naja. Ela tem a postura ereta, ela tem um veneno muito potente, algumas cospem veneno. Esse veneno pode penetrar as membranas do rosto da vítima e as najas, curiosamente, são mortas por mangustos. Então, Geth, um mangusto falante que a gente abordou há uns vídeos atrás, teria sua sorte contra a Naja, caso ele existisse. Infelizmente, ele não existe. Quem existia era a Voiri e acho que a Voiri não teria muitas chances contra uma Naja. Ele então cita a Medusa. Antes havia uma distinção precisa entre cobras e vermes, conforme ele fala na questão de comer terra, e fala que a criatura que encorajou Eva a comer a maçã era um verme, não uma serpente. Mas agora tá tudo bem. A Medusa tem um cabelo de vermes e não de cobras. Isso não é mais uma distinção. E ele cita então que a Medusa teria também vermes de 12 polegadas através do crânio. Essas 12 polegadas eu não sei de onde ele tirou a medida. No caso do basilisco eu sei, na Medusa eu não tenho a mínima ideia. Na mitologia grega, a Medusa é descrita como uma mulher que tem cobras vivas no cabelo. A aparência é tão horrível que transforma homens em pedra. A gente não sabe exatamente as inspirações por trás do mito da Medusa. Nós temos então a mitologia egípcia, o olho de Horus, que tem suas origens disputadas com associações a corpos celestes. Mas a espiral, que é isso aqui, que o texto fala que é um verme entrando no olho, é considerada ser as marcações típicas no olho do falcão lanário, que é o pássaro associado à divindade. Está aqui o olho de Horus, está aqui o falcão lanário, eles estão espelhados, mas você claramente vê um sendo aqui o espelho do outro de forma mais decorada. Uma imagem que mostraria um verme sendo retirado pelo nariz, essa aqui, na verdade mostra a cerimônia de abertura da boca da múmia, em que o corpo, na vida após a morte, poderia comer, respirar e falar conforme fosse ressuscitado. Em outra imagem, que é essa aqui, seria um verme entrando na cabeça de uma pessoa. Isso é claramente alguém usando um adereço de naja e não um verme na testa. Você vê claramente uma naja aqui, assim como outra naja aqui também. Uma imagem que traz uma escultura do Silvio Corsini é bem curiosa. Essa aqui. Ela faz parte de uma tradição que está bem documentada nesses dois artigos aqui que você pode ler, que fala a respeito de adicionar ornamentos animais em elementos militares. Então aqui a gente tem uma explicação exatamente de como isso funciona, como você pode ver nessas imagens aqui. E em um deles o Orsini é citado só, e na outra nós temos vários exemplos em que esses adereços animais aparecem aqui nas imagens militares. Nesse caso, isso aqui que eu não sei exatamente o que seria, aparece dentro de uma armadura. Aí a gente tem um retrato da Elizabeth I, que atualmente atrás segurando flores, mas uma análise recente mostrou que ela segurava uma cobra. A cobra simboliza a sabedoria, mas também simboliza o pecado original. Provavelmente trocaram ali a cobra pelas flores. E aí tem essa versão aqui, você deve estar pensando, esse negócio não é uma cobra. Não é um verme, tá, mas também não é uma cobra, eu concordo. Esse negócio é bem estranho. Parece um dinossauro, sei lá. Mas isso aqui é uma reprodução que alguém fez ali, um artista moderno fez. Isso não é o que estava no retrato original. A gente não sabe como a cobra do retrato original se parecia. As cobras, e não vermes, aparecem em múltiplas áreas da medicina. Isso vem do bastão de Asclépio, e há dúvida sobre a origem da cobra. Talvez ela seja um símbolo da troca de pele, portanto renovação, ou da natureza dupla do trabalho da medicina, que lida com a morte e com a vida, ou da ideia de que a medicina é a arte de matar algo que está ruim dentro do corpo, ou ainda do fato de que os gregos sabiam que o veneno da cobra
podia ser usado em medicamentos. Mas a gente sabe que nos templos dedicados a Asclepio haviam cobras que não eram peçonhentas, que eram deixadas livres para vagar pelo chão. O autor, então, tenta usar argumentos biológicos, mas falha. Ele pega um euminto, esse euminto aqui, que pode atingir o cérebro e os olhos dos humanos em casos raros. É óbvio que eu não citei na lista de doenças comuns, porque isso aqui é raríssimo. Mas quando acontece, causa náusea, cansaço, perda de coordenação, perda de atenção, perda de controle muscular, cegueira e coma. A gente tem um fungo chamado Massapora, que infecta cigarras, besouros, etc., e faz com que elas continuem vagando, infectando outros da mesma espécie, mas ele não afeta humanos. A gente tem esse aqui, eu não vou pronunciar esse negócio, que é um euminto, que ele infecta os tentáculos das lesmas, ele fica pulsando. É uma imagem um tanto aflitiva, talvez você já tenha visto aí na internet. A ideia é chamar a atenção de pássaros que comem esses tentáculos ou a lesma inteira e, portanto, o ciclo de vida do parasita se propaga. E ele também manipula o comportamento da lesma para ela ficar mais exposta, mas ele também não afeta humanos. Aí a gente tem a doença dos veados zumbis, que faz eles agirem de forma errática, pararem de comer, etc. E eles morrem. Essa doença é causada por prions, eu expliquei o que é um prion no começo, humanos têm vários equivalentes. Doença da vaca louca, insônia fatal, geralmente insônia familiar fatal, mas existe insônia esporádica também, e CJD. Todas elas levam à morte. Se você tem uma dessas, você vai morrer no prazo de algum tempo. Meses, anos, mas você não vai durar muito tempo aqui. Ele então sugere que certas pessoas são infectadas com parasitas para serem manipuladas. Mas a gente já sabe, já falou várias vezes, os parasitas que invadem o cérebro humano não fazem as pessoas tomarem decisões geopolíticas que são importantes para Satã. Eles causam disfunção total, ou no caso de primos, morte em poucos meses. É cuidado paliativo, não é apertar o botão para soltar uma bomba nuclear. Não há parasita conhecido que seja capaz de tamanha tomada de decisão complexa no sistema nervoso humano. Agora, ele sugere que as pessoas são infectadas com parasitas para transferir memórias e serem imortais. Ele pergunta aqui se parasitas podem usar tecnologia de mRNA. Tecnologia, tá um termo bem estranho aqui, mas ok. Se isso pode ser usado para transferir memórias, se parasitas podem criar imortalidade. E fala também da Câmara de Ressurreição de Gilgamesh. Isso aqui, eu já tenho a resposta do que é. E a resposta é uma mentira. Você pode assistir nesse vídeo aqui, que foi feito 8 meses atrás. Então, vamos focar no que interessa. A base para essa transferência de memórias é um artigo real. Você encontra ele neste link aqui. Isso envolve epigenética para transferir memórias, digamos assim, entre caracóis, de forma que um caracol não treinado vai responder aos impulsos de um caracol treinado. Na mídia, isso foi muito sensacionalizado como transferência de memória, mas as experiências de vida do caracol não foram transferidas. Foi apenas um reflexo em particular. Além disso, para isso funcionar numa pessoa ou em um organismo maior, ou mesmo num caracol, uma transferência complexa, o cérebro teria que estar completamente infestado de parasitas, totalmente disfuncional, para cada neurônio ser transferido e ir no lugarzinho certo, não um único verme que faria isso aí. Por fim, ele diz que esse é o ritual de inserção do verme. Isso é obviamente uma imagem, uma ilustração, não uma foto, mas sugere que várias pessoas que apareceram em público com o olho roxo participaram desse tipo de ritual. Eu já fiz isso no vídeo do adrenochrome e eu vou fazer de novo, que é descobrir por que cada pessoa esteve assim. Então, Charlie Rose tropeçou num buraco, ele estava com um MacBook, decidiu que era melhor proteger o MacBook ao invés do rosto. O Barack Obama, dizem que ele estava com o olho roxo, mas uma foto de perto mostra que não. O Papa Francisco bateu a cabeça no vidro do Papa Móvel, coitado. Robert Downey Jr., a gente não sabe porquê. O John Kerry foram muitos machucados numa partida de hockey. Você vê que está inclusive nos dois olhos. O George W. Bush, brincadeira com bolas de neve. Kanye West foi numa briga. Ben Affleck, a gente não sabe porquê. O Harry Hayde estava fazendo um exercício com aquelas fitas para você fazer exercício em casa. Stephen Colbert, a gente não sabe. O príncipe Philip de Edimburgo, coitado, ele tá com inúmeros problemas de saúde, um olho roxo ali é o de menos. O John McCain foi um tumor benigno que foi removido do seu olho. A Reese Witherspoon foi um acidente de carro. Richard Branson foi um acidente de carro. Convenhamos, olha o estado dele.
Acho que uma inserção de verme não causaria isso aqui. Ryan Gosling foi um acidente num set de filmagens. A Madonna, a gente não sabe por quê. Aqui tem uns anos também, a gente vai falar disso daqui a pouco. Adam Sandler foi um acidente na cama. A Lexi Lawless, eu não fui capaz de encontrar. O Michael Vartan foi uma cotovelada ao jogar hóquei. Brad Pitt era maquiagem, simplesmente. E o príncipe Andrew, nós não sabemos por quê. Aí você deve estar se perguntando, por que as celebridades ficam com o olho roxo ao mesmo tempo? Por que elas são tão desastradas? Porque é sempre no mesmo olho? Agora, tá tudo errado. A gente está lidando com fotografias ao longo de ao menos 2 décadas. 2017, 2012, nós temos aqui 1998 para Madonna, 2002 para o John McCain e 2005 para o Robert Downey Jr. e assim por diante. Então não é ao mesmo tempo. Ah, por que elas são desastradas? Todos nós somos. Todos nós envolvemos em algum momento da vida em acidentes que deixam o olho roxo. No ensino médio, uma vez jogaram aquelas apostilas do governo do estado de São Paulo em mim e pegou aqui, no olho. Eu fiquei por uns dias com uma marca no olho aqui. Então, já aconteceu comigo. A diferença é que eu não tenho paparazzi para me fotografar todo dia, mas esse pessoal tem. E, claramente, os machucados acontecem em olhos diferentes. Então, esse aqui tá num olho, esse aqui já tá em outro. E você vai subir e você vai ver que os olhos são, de fato, diferentes. Não são só no mesmo olho. Na teoria lá do adrenocrome, eles cortaram as que eram, se eu não me engano, no olho direito para deixar só as do olho esquerdo. Mas aqui está a prova de que acontece nos dois. E a mente coletiva? A mente de colmeia, ou mente coletiva, teria o papel de unificar as decisões de cada pessoa e seria controlada pelos parasitas. Mas como exatamente isso é feito? Aí ele dá várias hipóteses. A primeira hipótese é que é da mesma forma que uma formiga ou uma abelha rainha controla a colmeia. Ambas fazem isso através de feromônios que orientam os trabalhadores. Mas os feromônios são moléculas orgânicas e não tem nenhum feromônio conhecido em humanos que haja com esse propósito. Me diz aí qual é a molécula orgânica que faz isso pra gente e a gente estuda. Só dizer, é um feromônio, ok. Posso dizer que tem um ácido que me deixa imortal. Que ácido que é? Não vou falar. Isso não tem valor nenhum. A próxima hipótese seria a rádio. Então, os parasitas sintonizariam cada hospedeiro na frequência certa. Mas em todo o raio, todo o espectro de frequência eletromagnética, nenhuma parece ser usada para esse propósito. Se fosse, a gente teria um comportamento anômalo ali naquela frequência. A gente não achou isso até hoje. Ele, mais uma vez, usa uma obra ficcional de referência, Dollhouse. Nesse caso, sem comentários. Finalmente, ele traz uma hipótese que tem fundamento. A mente coletiva é um fungo que engloba todo o planeta. De fato, os fungos e as raízes das plantas formam o que a gente chama de rede micorrízica. Grandes árvores produzem açúcar em excesso, que é armazenado nas raízes, é usado pelos fungos. E os fungos fornecem água para as árvores. Os corpos dos fungos formam esses fios, que são bem longos, e se conectam com outras árvores. Através de sinais químicos emitidos por certas árvores na rede, outras mudam o seu metabolismo. Mas os eumintos, micoses e outros vermes não fazem parte desse tipo de rede. Verme que está aí, a lombriga que está na sua barriga, se você tiver alguma, ela não está conectada com essa rede micorrízica, conforme eu acabei de explicar. E a rainha, por fim, o topo da cadeia e as suas relações com parasitas. A rainha ocupa uma seção do documento que tem imagem de várias divindades e figuras, nenhuma das quais tem qualquer relação com parasitas. A gente tem Ishtar, que é associada com Vênus pelos sumérios. A gente tem Selene, que é a deusa lunar dos gregos. A gente tem Atis. O texto diz que Atis era uma divindade solar que se castrou para virar lunar, então mudou de sexo, mas não é bem assim. Ele nasceu andrógeno e se castrou e associado com a natureza. A gente tem o que seria a imagem da própria rainha dos céus. Olha só, aí você vai ver. Eu fiz alguma besteira na hora de colar o link, infelizmente. Bom, consegui recuperar. Você vai ver, isso aqui é uma escultura vendida no eBay. Qualquer um desses pode comprar. O que esse negócio significa? Provavelmente nada. Isso aqui é uma escultura feita de forma barata, 300 e tantos dólares. Tá, não é barato para nossa realidade, mas para quem quer decorar uma casa luxuosa é barato. Isso mistura vários elementos e ok, tá aí. É uma escultura do eBay, tá? Isso não significa absolutamente nada. Você pode comprar uma se você quiser. Aí ele vai para as referências bíblicas e eu acho que o que ele fez não leva ele para um lugar muito legal na religião dele, mas ele traz a Virgem Maria do Apocalipse,
que é adornado com a lua, sol, as estrelas, e o que ele chama de verme aqui, que na verdade é um dragão que ela está protegendo do filho, porque o dragão quer devorar esse filho, e ele considera também como sendo Satã. Palavras dele, não minhas. Temos por fim a prostituta da Babilônia, que é mencionada em Apocalipse como montada na besta, como você vê aqui. Mas eu quero me desparasitar. O que eu faço? Se você apresentar qualquer sintoma, seja relacionado ao parasita ou não, procura um médico. Se você tem uma infecção parasitária, você vai receber um tratamento antiparasitário. Infecções do tipo geralmente são constatadas por exame. Se você está saudável, também não tem nada de errado em querer se desparasitar. Porém, você obtém um conselho médico de médico, não de personalidade na internet. O que uma personalidade na internet vai fazer para você é dizer: procure um médico, se ela for séria. Então, se você quer fazer um tratamento antiparasitário, seja ele momentâneo ou de forma regular, vai num gastroenterologista, é o profissional adequado para esse tipo de coisa, e mencione o seu desejo a ele. Ele vai te questionar sobre alimentação, higiene, residência, ocupação e dizer se isso é ou não necessário. Se uma resposta for positiva, parabéns, você ganhou o que você queria, segue o protocolo. Se for negativa, procure outras opiniões médicas. Se todas forem negativas, então você provavelmente não precisa do tratamento. Mas eu ainda quero me medicar. Ok, você é um adulto, eu não tenho como impedir você de fazer isso, eu não recomendo que você faça isso, mas ok, vamos reduzir os danos. Então você vai numa farmácia, você vai conversar com um farmacêutico, vai pedir por um vermífugo, e o vermífugo vai ser vendido sem prescrição médica. Isso acontece aqui no Brasil. Aí agora eu quero te fazer um questionamento. A gente viu toda aquela hierarquia lá, Satã, a mente coletiva, depois os drones, os trabalhadores, os NPCs, tem tudo aquilo, Satã construiu tudo aquilo, mas Satã é incapaz de me impedir de ir na farmácia, comprar um albendazol e depois voltar no dia seguinte e comprar outro, porque o albendazol é gostoso de mastigar? Faz sentido? Não, né? Não faz sentido nenhum. Nenhum. Mas ok. O que vem do Forchano costuma fazer sentido mesmo. Agora, leia a bula. Sempre leia a bula e siga exatamente o que está na bula. Não inventa moda com remédio, não faz besteira. Segue o que está na bula. E por fim, em hipótese alguma, jamais consuma medicamento destinado ao uso animal. Lá no Parasite Pill tem um monte de imagem de remédio de cavalo. Alguns cujo mesmo princípio ativo é encontrado para humanos. Você não tem o sistema digestivo de um cavalo, você não tem o peso de um cavalo, você não tem a alimentação de um cavalo, e tomar remédio de cavalo não vai deixar o seu pau do tamanho de um pau de cavalo. Então não tem porquê você tomar remédio de cavalo. Vai na farmácia e compra um remédio para humanos. Você só vai na agropecuária se você tem um cavalo para comprar remédio de cavalo. Você não vai na agropecuária para comprar remédio de cavalo para você. O mundo não funciona assim e você pode ter consequências sérias tomando remédio de cavalo. Assim a gente pode concluir que o texto Parasite Pill 2.0 faz inúmeras afirmações infundadas a respeito de parasitas, para então introduzir uma cosmologia que simplesmente não se sustenta nem na biologia, nem nos demais argumentos. O mundo não é controlado por Satã através de uma mente coletiva e uma hierarquia de humanos dominados por parasitas. Se você quer fazer um tratamento contra parasitas, procure um médico. Se nenhum médico achar que isso é necessário, procure um farmacêutico. Siga a bula e jamais use produtos para consumo animal. Valeu por você que assistiu o vídeo, se inscreva no canal. Em breve a gente se vê.